Senhoras e senhores, meninos e meninas, hoje, neste vídeo, vamos ver o que George Lucas, o cara que criou tudo que nós conhecemos como Star Wars, e Kathleen Kennedy foi lá e afundou com a sua ideologia de achando lá no íntimo da sua alma que ia botar tudo no cut, ó. De quem gosta de Star Wars e hoje não gosta mais, porque ela resolveu afundar uma franquia de anos. Se lascou ela. Aguarde aí só mais um pouquinho, depois da nossa vinheta, o que George Lucas, o pai, não a madrasta, tem a dizer sobre nosso querido Mestre Yoda. Que coisa, não? Você está no Cristão Geek. Potência! Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vindos ao Cristão Geek. Sou o Vando Moura e no vídeo de hoje vamos falar sobre George Lucas. Não Kathleen Kennedy, George Lucas. Mas antes, peço a você que ainda não é um inscrito para se inscrever aqui neste canal e deixar o seu like e fazer o CCC de curta, comenta e compartilha. A maioria das pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritas, então dá essa moralzinha aí pra mim. E para mostrar que a audiência aqui é rotativa, se você estiver em qualquer país deste que aparece na sua tela, um grande beijo, um grande abraço para você. Matéria do New York Post. Criador de Star Wars, George Lucas, finalmente responde ao mistério de décadas sobre Yoda. O criador de Star Wars de 80 anos falou na exibição do 45º aniversário de O Império Contra-Ataca no Festival de Cinema Clássico da TCM em 2025 na quinta-feira e explicou por que Yoda fala de trás para frente nos filmes. Tá aí uma coisa que eu não tinha reparado, que o Yoda fala de trás para frente. Porque na dublagem não parece, dublagem PTBR, não parece. Mas vamos ver o que ele fala, porque se formos prestar atenção no inglês, pode até ser. Mas vamos ver por que ele fala de trás para frente. Que inclusive na minha época de adolescente, eu não sei onde você está assistindo, mas aqui em BH tava uma febre da molecada falar assim. E adivinha de onde que veio esta febre? De dentro dos presídios. Era uma gíria, ou uma forma, ou um dialeto que os prisioneiros usavam para se comunicar, que a polícia não sabia e muito menos os agentes carcerários. Só para vocês entenderem. Eu tinha lá meus 17, 18 anos, a gente trocando ideia assim na rua, né? Aí falamos assim, vamos no campo ali, vamos. Aí entramos no ônibus, né? Naquela mania de não querer pagar passagem na época. E nisso tinha um policial civil na frente. Os colegas meus tentando falar de trás pra frente, né? Famoso dialeto. E o policial olhou assim e começou a repetir o que a gente estava falando. E falou com um colega meu assim, ó, você tá achando que eu não tô entendendo o que você tá falando, não? Ô boca aberta, lógico que eu tô entendendo, eu sou polícia. Eu fui e falei, vai aí, ó bando de otário. Acabou que o policial não encheu o saco, a gente desceu na porta da frente. Na BR-381, que dá acesso ao bairro da minha mãe, que é do lado da BR, o bairro da minha mãe. E a gente foi embora a pé. Falei, Aí você começa a deduzir que falar certas línguas é originária de dentro das prisões. E estilos de usar calça, tipo aquelas calças que a pessoa usava na época, os homens, né? Caídas assim no meio da bunda, que significa uma coisa que eu não vou citar aqui. Uns vão falar que sim, outros vão falar que não. Tipo tatuagens também.
É só você pesquisar aí na internet que você vai aprender um pouco mais. Pesquise aí em podcast de policiais, que eu acho muito interessante, o significado das tatuagens. Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui. Eu pensei em trazer um vídeo falando sobre o Café com Teu Pai. Um outro falando sobre aquele Miguel Oliveira. E um outro aí falando sobre o caso da Juliana, De Noite, Danilo Gentili. Só que, na moral, compensa não? A linha editorial do canal não é falar sobre isso. A minha linha editorial é falar sobre filmes, séries. Ah, Vando, mas é cultura pop. Eu sei, pra Choquei é, pra Mind Age é. Eu já falei, eu não quero saber. Uma coisa é certa, se fosse pra me trazer hoje, é sobre o Café com Teu Pai e o que o Ryan Santos andou aprontando aí, falando de tatuagens que as mulheres usam. E posso dar a minha opinião? Se o que o Café com Teu Pai disse, e o Ryan Santos também disse, e tem um bando que tá se doendo, porque é verdade. Porque a própria palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E um ditado popular muito conhecido, principalmente aqui em Belo Horizonte, é: a verdade dói. Se a verdade dói, é porque tem algum fundamento. Ah, e a tatuagem da bicicletinha, da borboleta, cabelo não sei o que, é porque quer chamar atenção. Eu não duvido. Mas deixa quieto. Vando, você namoraria uma mulher com tatuagem? Depende muito da tatuagem. Depende. Se não for uma fênix na perna, se não for um apanhador de sonhos, algo assim, dá até pra pensar. Agora, se vier cabelo colorido de um lado do outro, tipo Arlequina, cheia de tatu, eu começo a pensar a respeito. Não vou falar por agora. Quem sabe da próxima eu falo: ai meu Deus, ele vai namorar, então ele é pau mandado. Não, meu querido. Tem mulher toda tatuada que tem mais dignidade, muito mais respeito, e ela se dá muito mais ao respeito do que uma mulher que usa um vestidão longo até os pés. Se você pesquisar aí, ó, na internet, não tô falando que é pra você pesquisar, mas se você pesquisar, você vai encontrar um bando de mulheres que se dizem evangélicas, que pregam no altar, que não tem um caráter que uma toda tatuada, que usa shortinho, tem. Ok? Ou seja, vai do gosto de cada um. Seguiu a matéria, abre aspas para Lucão, menino Lucão, George Lucas. Porque se você fala inglês normal, as pessoas não vão prestar muita atenção. Isso é verdade, ou em português qualquer língua. Disse Lucas, segundo a Variety. Eu falava variete, podia ser variante. Falar nisso, quem tem uma variante aí? Mas, se ele tivesse sotaque ou fosse muito difícil de entender o que ele estava dizendo, elas se concentrariam no que ele está dizendo. Verdade. Ele era basicamente o filósofo do filme. Continuou o cineasta. Eu precisava, descobrir uma maneira de fazer as pessoas realmente ouvirem, especialmente crianças de 12 anos. E se você tem um Groco aí, um bebê Yoda, tamanho normal, que não quer, manda pra mim que eu vou colocá-lo na futura decoração que eu estou pensando em ter na minha casa. Essa dupla foi uma dupla de sucesso. Luke e o pequenino mestre Yoda no Império Contra-Ataca. Vou falar a verdade. Os 6 primeiros filmes de Star Wars foram os melhores. Porque depois que a Kathleen Kennedy entrou em 16 para 17, meu Deus, só marmota de filme ruim que afundou a franquia. Tomara, em nome de Jesus, que em agosto de 2025 ela vá embora e que várias e várias tangas dos militantes sejam rasgadas.
Por falar em Disney, Lucasfilmes e por aí vai, assista esse vídeo que está a thumbnail na sua tela. Eu só sei de uma coisa: 2025 e ano que vem pra Disney não vai ser bom, não. A Disney tá com planos de lançar Mandaloriano e o Grogu. Só que o processo da Gina Carano e o processo da Blake Lively para ano que vem vão vir justamente algum tempo antes da estreia do Mandaloriano. E vou dizer uma coisa, viu? Se ela perder, vai ser um rombo, mas vai ser um rombo que os militantes a favor da Disney vão chorar tanto, mas tanto. Aquilo que eu já falei. Igual o que o Mago também fala. Mago que mora no Japão, negão assim que nem eu. Vai ser uma rasgação de tanga no X, no Instagram, no TikTok. Aguardem. Vai ser desse jeito aqui, ó. Zé da Manga! Meu Deus do céu, não aguento mais susto! Que esta cena aconteça quando o pequeno Grogu, conhecido como Bebê Yoda, cresça. Ele assuma o lugar do Yoda, porque ele bebezinho já estava dando um trabalho no Mandaloriano. Imagina quando esse filho da mãe aprimorar os poderes dele. É um novo Yoda, só que versão 2.0. Senhoras e senhores, toda reverência ao pai da matéria, George Lucas. Esse sim merece ser aplaudido de pé. Não é a Kathleen Kennedy não, tá? Mas sim George Lucas. Yoda é apresentado em O Império Contra-Ataca de 1980. Eu nasci em 80, por isso que eu sou raiz. Com a voz de Frank Oz. Ele retorna em O Retorno de Jedi em 83, nos 3 filmes da trilogia e em Os Últimos Jedi de 2017, que estava flopado. Oz, hoje com 80 anos, contou ao The Guardian em 2021 sobre como ele originalmente deu a vida ao personagem Mestre Jedi. Eu estava olhando o roteiro original de O Império Contra-Ataca outro dia e havia um pouco daquela sintaxe estranha nele, mas também tinha o Yoda falando de forma muito coloquial. Então eu disse ao George: posso fazer tudo assim? E ele disse: claro, simplesmente parecia tão certo. Lembrou o ator. Quando perguntado se cansa de imitações do Yoda, Oz respondeu: não, estou acostumado, mas as pessoas não entendem. Qualquer um pode fazer uma voz. Não é a voz, é a alma, disse o nosso querido Oz. E ali você vê o mestre Yoda já com aquela cara de e Samuel L. Jackson. Pra mim, nerfado em Invasão Secreta, nerfadaço em The Marvels, tudo em nome da agenda. Eu falo, não nerfa um item, uma pessoa, um herói importante de uma série, de um filme, que vai dar ruim. Ai, vamos tirar os poderes, vamos tirar a masculinidade em prol da diversidade. Meia dúzia de gato pingado que gosta disso. Até os pais homoafetivos, tanto homem, mulher e mulher, vocês acham que eles deixam as crianças assistirem conteúdo cheio de conotação sexual na internet para os filhos deles? Lógico, evidente que não. Mas os imbecis aí acham que deixam. Confia. Vocês acham
que os pais homoafetivos estão levando seus filhos à Disney com aquele monte de homem barbado vestido de princesa? Não, tá? Não! Se o pai hétero, casal hétero, mãe hétero não leva, imagina um casal homoafetivo, um casal gay, um casal iag, não leva. Simples assim. Porra, menor! Em 2018, Oz falou ao Collider, que é o omelete americano que saiu em defesa ferrenha do The Last of Us. Assista esse vídeo aqui no canal, meu querido e minha querida. Assista que você vai entender o que eu tô falando. Nossa, foi só baboseira que esse pessoal do Collider falou, chamando a galera de troll e por aí vai. Não perca esse vídeo. Sobre como foi a reação ao vê-lo interpretar Yoda novamente no set de Os Últimos Jedi. Bem, eu não prestei atenção porque sou muito focado. Preciso conseguir o melhor emprego possível. É só isso que me importa, a qualidade. Com certeza, disse ele, mas minha esposa estava lá e disse, acho que é verdade, mas ela disse que todo mundo estava trabalhando e aí, quando eu apareci na tela, todo mundo parou completamente de trabalhar. Isso é meio emocionante, acrescentou Oz, mas eu não percebi porque estou muito envolvido, mas acho que é uma sensação maravilhosa. Se eu sentisse. Você vê ali Mestre Yoda em Star Wars Episódio 2. Olha a diferença dessa foto para essa que está aparecendo na sua tela. Olha se a mais nova não está muito diferente da anterior. A Ivan do Mestre Yoda ficou velho. Eu sei. Estou falando na questão do CGI. Você vê que a Disney parou de investir em CGI de qualidade para investir em CGI porco. Porque se fosse assim, The Marvels tinha vendido milhões. Branca de Neve tinha investido milhões. Capitão América 4 tinha investido milhões. Simples assim. E todas as outras séries que a Disney andou lançando aí nos últimos 10 anos pra cá, teria sido muito boa. Porém, CGI porco, qualidade porca. Um filme de Star Wars não é lançado desde a Ascensão Skywalker. Que nojo. Desde 2019. Mas foi anunciado na celebração de Star Wars no Japão na semana passada que Shawn Levy está dirigindo Star Wars Starfighters com o nosso querido Panterão Negro Branco, Ryan Gosling, que roubou a cena no filme da Barbie, estrelado por ninguém mais, ninguém menos por ele mesmo que eu acabei de citar. O próximo filme se passa 5 anos após os eventos de Ascensão Skywalker. Ele estreia nos cinemas em 28 de maio de 2027. E você, meu querido fã de Star Wars, está satisfeito com esta declaração dos dois principais responsáveis pelo Mestre Yoda? Sim ou não? Confesso que eu não sabia disso também, mas é o famoso vivendo e aprendendo. Que pena que a militância não aprende com os erros, mas tudo bem. Se você quer ajudar este canal, você pode se inscrever, deixar o seu like, fazer o triplo C, que ajuda muito, de curta, comenta, compartilha, ou você pode fazer uma doação de qualquer valor para a chave QR Code que está na sua tela, ou a chave LivePix. Você pode também me chamar no e-mail profissional que está na descrição desse vídeo, porque eu pretendo trocar o meu setup por esse aí que aparece na tua tela, tá bom? Por isso, conto com a sua ajuda. Importante que você tire o escorpião do bolso. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!